Olá, nesse vídeo vamos verificar os principais recursos do módulo Saúde e Segurança do Trabalho para a geração do registro S2240 no e-social. Então, o primeiro procedimento é que o WGEP esteja atualizado na versão 13.04 e que seja efetuada uma importação das tabelas. Importação de tabelas e-social, habilitando todas as tabelas aqui referente a agentes nocivos e atividades periculosas. Em segurança do trabalho, temos a rotina aqui de condições ambientais do trabalho. Então esse procedimento que iremos fazer é para a geração do registro S2240, que será enviado para o e-social. Então o primeiro passo é criar os ambientes de trabalho. Então nesse exemplo nós vamos criar aqui um ambiente chamado produção. E vamos informar aqui então a descrição, né, desse ambiente de trabalho. Ou da função, né? Aqui serão agrupados os fatores de risco relacionados a esse ambiente. Então aqui eu vou colocar um exemplo. Então aqui primeiro precisa ser avaliada essa questão do ambiente de trabalho, quais os ambientes que a empresa possui e como o fator de risco ele fica vinculado ao ambiente de trabalho. Então é necessário observar quantos ambientes de trabalho a empresa possui de acordo com os fatores de risco. Então nós vamos colocar agora para esse início a data 13/10, que é a data de início de obrigatoriedade agora para envio ao e-social. Aqui o local, né, desse ambiente, se é no estabelecimento próprio ou estabelecimento de terceiros, no caso quando o colaborador estiver trabalhando numa empresa de terceiro. E vamos indicar aqui então quais são os fatores de risco relacionados a este ambiente. Então, aqui eu posso selecionar mais de um fator de risco. Eu vou pegar como exemplo aqui o ruído 02, 01, 001. Então eu poderia aqui já selecionar mais um fator de risco. Atualmente essa tabela não está sendo utilizada de atividades periculosas. Eu vou utilizar aqui então esse código 99999 como padrão somente, mas atualmente essa informação ela não será gerada no e-social. E vou salvar. Então lembrando que para cada ambiente de trabalho eu tenho que observar quais são os fatores de risco relacionados àquele ambiente. Então, primeiro passo, cadastrado aqui o ambiente de trabalho. Feito isso, nós iremos vincular os funcionários. Nessa tela eu consigo filtrar por período, para verificar se já tem algum funcionário vinculado a ele. Eu não tenho ninguém ainda, porque eu criei agora, então eu vou clicar aqui em nova condição ambiental, onde serão selecionados aí os funcionários. Eu vou selecionar aqui duas pessoas. Vou fazer uma descrição aqui, um resumo somente da descrição da atividade, né? Relacionado à função aqui ou aquele ambiente. Vou informar aqui o responsável pelos registros ambientais. E vou incluir então quais são esses colaboradores que eu selecionei. Eles ficam expostos aqui, né, a quais fatores de risco. Então eu vou selecionar aqui os fatores de risco. E aqui eu preciso daí complementar algumas informações relacionadas aos fatores de risco. Então essa descrição complementar eu vinculo quando são utilizados um desses itens que estão sendo relacionados. Então eu coloco uma informação complementar, o tipo de avaliação aqui que foi utilizado para esses fatores de risco, intensidade, eu vou colocar aqui como um exemplo somente. Se existir um limite de tolerância, né, tem nesses tópicos o sistema está trazendo aqui algumas informações adicionais, quando que eu devo preencher. Unidade de medida são informações então relacionadas aqui já
ao layout do próprio e-social e a técnica de medição que foi utilizada. E aqui eu indico se são utilizados EPIs, né? O equipamento de proteção coletivo, se é utilizado proteção coletiva ou equipamento de proteção individual. Então vou colocar aqui que utiliza o EPI, que são observados, né? Aqui as condições de funcionamento, prazo de validade, periodicidade, higienização. Então eu habilitei aqui as opções necessárias. Vou atualizar aqui, atualizar a grid para que essas informações que eu preenchi sejam vinculadas aos fatores de risco. Se cada fator de risco desse tiver uma avaliação diferente ou algum indicativo diferente dessas observações referente ao EPI, eu atualizo o grid por fator de risco, para eu poder preencher essas informações aqui diferentes para cada fator de risco. Então aqui de forma geral, selecionamos os funcionários, selecionamos os fatores de riscos que eles ficam expostos, o tipo de avaliação, aqui a intensidade, unidade de medida, selecionamos aqui as observações referente ao EPI, atualizamos o grid e vamos gravar um movimento. Então eu selecionei aqui o funcionário matrícula 1 e matrícula 2. Gravar movimento. Ok, aqui ele trouxe o nome do funcionário para que eu possa filtrar e os fatores de risco que cada um deles ficam expostos. Agora aqui nessa tela, voltando para os ambientes, né, que nós cadastramos aqui no caso o ambiente produção, nessa tela inicial eu tenho a opção aqui de selecionar os EPIs, né, utilizados para cada fator de risco. Então, por exemplo, aqui eu tenho o ruído que nós selecionamos. Então aqui eu vou utilizar como exemplo o ruído. O equipamento de proteção utilizado pode ser aqui então esse 09, protetor auditivo concha. Gero vínculo. Então eu estou dizendo aqui que para o ruído é utilizado como equipamento de proteção protetor auditivo concha. Esse outro fator de risco que nós selecionamos anteriormente, eu vou colocar aqui que é utilizado luva, por exemplo, e gravo o vínculo também. Então nessa tela é um relacionamento de equipamento de proteção para cada fator de risco. Então eu posso selecionar mais de um equipamento de proteção para o mesmo fator de risco. Ok. Agora, se verificarmos na central do e-social, que é onde é feito o envio, né, da informação para o e-social, nós temos aqui então o S2240 para os dois colaboradores que nós selecionamos. Então eu tenho matrícula 1 e matrícula 2. Aqui essa informação ela é gerada por funcionário. Nós criamos lá um ambiente os ambientes, né? Criamos um ambiente chamado de produção e vinculamos dois funcionários naquele ambiente e informamos quais são os fatores de risco daquele ambiente. Mas o envio da informação para o e-social ela não é feita por ambiente, ela é feita por funcionário. Então, para cada funcionário vai ser gerado um XML, que é o que está ocorrendo aqui. E aí dentro do XML serão geradas aquelas informações que nós selecionamos na tela. Quais são os fatores de risco que ele fica exposto, quais são as intensidades, né, de cada fator de risco, técnica lá de avaliação. Então essas informações elas são agrupadas todas no XML para o funcionário. Para aqueles que utilizam aqui então equipamentos de proteção, aí é necessário que utilize o módulo de controle de EPIs, que nós veremos num outro vídeo, para que o sistema então identifique que esse funcionário ele recebeu o equipamento de proteção e de acordo com o equipamento de proteção
entregue para o funcionário vai ser gerado então nesse XML, aqui no 2240, o número do CA, o número do certificado de aprovação do EPI que ele recebeu, mas para gerar esse campo em específico, essa informação, é necessário que tenha a movimentação, a entrega do EPI para o funcionário, onde tem aqui a rotina daí específica para esse fim, que é o controle de EPIs, aqui a movimentação de EPIs, que é onde o sistema gera a parte de recibo de entrega de EPIs e faz todo esse controle, onde mantém o histórico de todos os EPIs entregues ao funcionário, mas que nós veremos aí então num vídeo específico de como funciona aqui a entrega de EPIs. Para essa parte de SST, para geração do registro S2240, então seriam esses os recursos que inicialmente nós teremos que precisar ter configurado aqui no WGEP. Para mais informações, entre em contato através do bmssistemas.com.br.